Pessoal, a gente vai falar agora sobre suprimento de fundos. Então, semana 10, dia 7, última matéria aí de AFO, ok? Primeira questão, na concessão de suprimento de fundos, a variação patrimonial diminutiva é reconhecida no instante da liquidação, uma vez que o fato gerador consiste no ato do ordenador de despesa que autoriza a entrega do adiantamento. O que está trazendo aqui, gente? Eu coloquei ela aqui, mas ela é muito mais suprimento de fundos. Nesse caso aqui, ele é muito mais, essa questão muito mais cobrada quando cai contabilidade aplicada ao setor público, ou chamada contabilidade pública, ok? Então veja que está caindo para um concurso específico, inclusive também. Mas veja, ó, suprimento de fundos ele é caracterizado por um adiantamento de valores a um servidor para a futura prestação de contas. Então esse adiantamento constitui uma despesa orçamentária, porque tem um empenho de liquidação ao pagamento. Para conceder o recurso ao suprido é necessário percorrer os 3 estágios da despesa. Perfeito? Para chegar o dinheiro na mão dele, passa por 3 estágios. Mas apesar disso, ó, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial, porque o recurso está na mão dele, mas não chegou ainda o bem, ok? Então, pois no momento da concessão não ocorre a redução do patrimônio líquido. Na liquidação da despesa orçamentária, ao mesmo tempo em que ocorre o registro de um passivo, que é uma despesa, há também a incorporação de um ativo, que representa o direito de receber um bem ou serviço. Então, crédito e débito, ok? Objeto do gasto a ser efetuado pelo suprido ou a devolução do numerário do adiantamento. Então, em outras palavras, está colocando assim: ativo, passivo, patrimônio líquido. Se eu estou realizando uma despesa, a despesa vem para cá, vem uma despesa aqui, a contrapartida vem aqui um crédito, certo? Um direito de receber algum bem aqui que você vai ser comprado, ok? Então por isso que, ó, apesar disso, ó, não representa uma despesa pelo enfoque patrimonial. Por que a despesa é uma redução do meu patrimônio? Ok, então está tendo uma redução. Estou colocando 10 de um lado, 10 do outro nesse meu exemplo. Então veja, pois no momento da concessão não ocorre redução do patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido aqui, ó, permaneceu inalterado. Perfeito? Então volta para a questão aqui, ó. Na concessão de suprimento de fundos, a variação patrimonial diminutiva é reconhecida no instante da liquidação? Não, porque vai ter o empenho, liquidação e pagamento. Então isso aqui vai acontecer no momento a variação patrimonial diminutiva, VPD, ou seja, diminuição lá no PL, vai acontecer no momento da aquisição do bem. Não entendi muito bem, não se preocupe, se cair contabilidade aplicada ao setor público, a gente vai trazer novamente essa questão lá em contabilidade, vai ficar mais fácil, ok? Continuando, 2. Conforme essa lei, qual lei? 4.320, vai falar sobre aqui, ó, despesas de pequeno vulto, que vão ser utilizadas para o meio de suprimento de fundos. Vai dizer que o suprimento de fundos poderá ser concedido a qualquer servidor, desde que este ocupe um cargo de confiança. Não tem essa obrigatoriedade aqui, ok? Então pode ser um servidor público que tem um vínculo com a administração estatutário, por exemplo, certo? Que não é um servidor que tem um cargo, certo? Um cargo público que foi aprovado em concurso, você foi aprovado no concurso, não tem um cargo de confiança ainda. Então não necessariamente por você não ter um cargo de confiança que você não vai poder ser concedido suprimento de fundos para você. Então não tem essa regra. Então eu sou servidor, eu sou empregado público, inclusive eu posso sim receber um suprimento de fundos. Tem alguns que não podem, então estão lá na decreto 93.872 de 86,
que é o servidor que ele tenha 2 suprimentos de fundos, então eu não posso conceder um terceiro. A servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilização do material, então por exemplo eu não posso comprar o almoxarife, não pode ter um suprimento de fundos para comprar algum material de consumo lá que seja para o seu almoxarifado, ok? Então não pode. Qual é a condição? Salvo quando não houver que é na repartição outro servidor, então uma repartição pequena, então não teria sentido aí eu não considero suprimento de fundo por eu não ter outros servidores. O responsável por suprimento de fundos que esgotado o prazo não tenha prestado contas de sua aplicação, então não prestou conta, e o servidor declarado em alcance, então esse em alcance aqui também é o cara que não prestou conta ou está em débito, aí ele não vai receber, então é declarado em alcance. Então desde que ocupe cargo em confiança não é uma condição. Questão número 3, suprimento de fundos consiste na entrega de numerário a servidor previamente designado? Sim ou não? Sim. Pode ser entrega de numerário, entrega de dinheiro. E tem como finalidade atender despesas de que não possam aguardar o processo normal. Qual que é o processo normal de uma despesa? Licitação, depois empenho, liquidação e pagamento. Faço um empenho, espero chegar o bem aqui, liquido, depois pago. Então não vou conseguir esperar isso aí. Por exemplo, estou pregando um quadro numa parede, numa repartição pública, furo a parede para colocar o parafuso e furei um cano. Agora tem sentido eu pensar numa licitação para fazer essa aquisição? Não, vou pegar um cartão corporativo, vou lá comprar o cano para arrumar essa parede. Então é para essas despesas de pequeno vulto de pronto pagamento. Ou seja, é exceção quanto à realização de procedimento licitatório, ok? Pequeno vulto, então é um valor baixo. Nos casos de uso de suprimento de fundos na educação do DF, inclui o atendimento de despesas de pequeno vulto nas escolas públicas. Essa é uma das condições, pequeno vulto. Então a questão está correta. Então veja, o regime de adiantamento, suprimento de fundos, no caso, é aplicável aos casos de despesa expressamente definidos em lei. Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre preciso de empenho a dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam subordinar-se ao processo normal da aplicação. Então, questão correta. Questão número 4. Caso o responsável por determinado suprimento de fundos restitua parte dos recursos após o encerramento do exercício. Então, tenho lá o exercício de 2019, terminou o exercício e ele faz a prestação de contas e devolve o recurso em 2020, ok? Então agora que ele vai dizer aqui, vamos ver qual a regra em que se deu o suprimento. Então o valor restituído será contabilizado como receita orçamentária. Cara, isso daqui é a previsão na 4320, então a questão vai estar certa por causa disso. Então tome nota disso daí. Então veja, o suprimento de fundos será contabilizado e incluído nas contas do ordenador como despesa realizada. As restituições por falta de aplicação ou parcial ou total ou aplicação indevida constituirão anulação de despesa. Então vai ocorrer o que? Uma anulação de despesa, o recurso volta aí para o crédito disponível. E quando acabar aí o exercício, ou seja, após o encerramento do exercício financeiro, vai ser o que? Uma receita orçamentária, ok? Vai ser uma receita orçamentária. Então será contabilizado como receita orçamentária. Então o gabarito aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, não foi alterado. Então a questão está certa aí. Questão número 5. No caso de suprimento de fundos por meio de cartão corporativo do governo federal, no qual o pagamento da fatura do cartão é posterior ao gasto, sim,
O empenho da despesa também pode ser posterior ao gasto? Não, primeiro tem o empenho, liquidação e pagamento. Quando ocorre o pagamento, corre lá o recurso lá, tipo como se fosse um cartão pré-pago. Então esse cartão aqui, ó, cartão de pagamento do governo federal, como se fosse uma recarga, um cartão pré-pago. Então eu faço lá, por exemplo, empenho, liquidação e pagamento de um valor de R$500, vai cair lá no cartão corporativo o valor de quanto? De R$500 para fazer esses gastos aí, ok? Então quando ocorre um empenho, ocorre antes de cair o recurso, porque primeiro o empenho, depois eu liquido, depois eu pago, cai o recurso. Então o empenho também vai ser posterior ao gasto, está errado. Questão 6, o Ministério da Saúde, se o Ministério da Saúde precisar conceder suprimento de fundos para determinada ação de assistência à saúde indígena, então a concessão e a aplicação desse suprimento obedecerão ao regime especial de execução. O suprimento de fundos, ele é um regime especial de execução, correto? Artigo 47 do decreto 93872 vai falar que a concessão e aplicação de suprimento de fundos para adiantamentos para atender às peculiaridades dos órgãos tais obedecerão ao regime especial de execução. Tem um regime especial de execução, então a questão está correta. 7º, no suprimento de fundos, os valores são empenhados após a prestação de contas por parte do servidor responsável? Não, são empenhados antes. Eu faço empenho, liquidação e pagamento, recebo o recurso e compro o bem, ok? Então está errado. Questão 8ª, o suprimento de fundos ele é caracterizado como um adiantamento concedido ao suprido? Sim, contudo, ou seja, mas, embora possua natureza de despesa orçamentária, sim, não representa uma despesa no enfoque patrimonial. Perfeito? Perfeito. Lá na primeira questão a gente fala sobre isso. Visto que no momento de sua concessão não ocorre a redução no patrimônio líquido. Perfeito. Ter empenho, liquidação e pagamento, esse recurso vai ter o que? No passivo, e vai ter o que? Uma contrapartida no ativo, e o patrimônio líquido vai permanecer inalterado, ok? Então a questão está correta. Então aí é o que a gente já comentou na primeira questão. Questão 9. Se uma operação emergencial demandar o deslocamento de agentes da Polícia Federal para uma região fronteira internacional, o financiamento dessa viagem deverá ser feito por meio de suprimento de fundos? Negativo. E o pagamento deverá ocorrer antes da liquidação. Não existe pagamento antes da liquidação também. Então o examinador foi bonzinho aqui, ele tentou 2 vezes te salvar para você não errar a questão. Primeiro, eu vou fazer uma viagem, certo? Ao fazer essa viagem, eu vou fazer o que? Os procedimentos normais de uma licitação, empenho, liquidação e pagamento com despesas de viagens. Agora, se for uma despesa emergencial, uma operação emergencial que eu não tenha, por exemplo, passagem, tá vendo? Ó, é uma operação emergencial. Para a compra de passagem, eu posso ter aqui um contrato com uma agência de viagens e eu vou utilizar esse contrato. Então, não necessariamente deverá ser feito por meio de suprimento de fundos. Então, a questão está errada. 2 erros aí, então. E pagamento antes da liquidação está errado. E deverá também está errado. Última questão. No momento da liquidação e do reconhecimento do direito ao recebimento de determinado valor por meio de suprimento de fundos, deve-se debitar a despesa orçamentária
efetiva e creditar o passivo circulante. Aqui também está um pouco relacionado à contabilidade pública, mas a gente poderia matar, que é o que? Na seguinte situação, sem muitas delongas a respeito da contabilidade pública, ok? Então veja, o momento da liquidação e do reconhecimento do direito a recebimento de determinado valor por meio de suprimento de fundos, deve-se debitar a despesa orçamentária efetiva. Despesa orçamentária efetiva que faz o que? Altera o patrimônio líquido. Nós vimos então que o que? Que eu tenho o empenho, liquidação e pagamento no suprimento de fundos, depois eu tenho o valor que eu recebo. Até aqui eu tenho o ativo, tenho um registro no passivo e o patrimônio líquido ele permanece inalterado. Então, não é uma despesa orçamentária efetiva. Questão errada, portanto, aí. Ok? Então, assim a gente termina a nossa bateria e vamos para a próxima.